Olá, começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio Rosângela Martins. Continuando o nosso tema sobre racismo e acesso a direitos, no papo de hoje vamos falar sobre reparação e formas de garantia de direitos a partir de um caso específico, que é a questão da Operação Castelinho. Para isso, a gente tem uma quantidade de convidados aqui. A primeira delas é a Suhaili Youssef, que é defensora pública do Estado de São Paulo, onde atualmente integra a coordenação do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Além disso, ela é mestra em Direito Internacional e Comparado pela USP, foi pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e do Centro de Direitos Humanos da FGV. Ela tem experiência na área de direito, com ênfase em Direito Internacional dos Direitos Humanos, Cortes Internacionais de Direitos Humanos, Gênero e Justiça Criminal. Suhaili, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui presente com a gente, nós estamos muito felizes. Oi, Lohane, eu que agradeço o convite do CAAF. Para nós, da Defensoria Pública e do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, é muito importante estar aqui para conversar sobre esse caso e sobre o direito à reparação das vítimas de violência de Estado. Bom, seguido, a gente tem também o Nathan Diego Luiz, que é músico da Orquestra CCB e supervisor operacional da área de segurança. E, além disso, ele é filho de Laércio Antônio Luiz, que é vítima de da Operação Castelinho, que a gente vai falar bastante no episódio de hoje. Nathan, muito obrigada pela sua presença. A gente também está muito contente que você esteja aqui. Boa tarde, Lohane. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por essa oportunidade que nos é concedida depois de mais de 20 anos desse caso emblemático. Foi tão impactante na minha vida e nas dos demais familiares do caso Castelinho. Ter essa oportunidade de poder ser ouvido, partilhar aqui da sentença da Corte Interamericana, esse caso que agora tomou tanta volúpia, depois de um trabalho tão, eu coloco como magnífico, da nossa Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e estou muito feliz de estar aqui junto com o CAAF, todos os integrantes aqui do grupo, para participar desse primeiro podcast que eu participo online, e estou muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigado. Que honra nossa! E, por fim, nós temos aqui também como convidada a Carla Osmo, que é professora do Departamento de Direito aqui da Unifesp, na área de Direitos Humanos. Ela é doutora pela Faculdade de Direito na USP e está na coordenação do CAAF e da Clínica de Direitos Humanos da Unifesp. Carla, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado. Também estamos muito contentes com a sua participação. Olá, Lohane, olá a todas as pessoas que estão nos escutando. É um prazer muito grande estar aqui para essa conversa no 1049 sobre esse assunto tão importante. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro bloco de perguntas, né? Elas são específicas, mas fiquem à vontade para fazer aí as questões e apontamentos de vocês. Então, Suhaili, a primeira coisa que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes é o que foi a Operação Castelinho e qual é a importância desse caso quando a gente pensa em responsabilização e reparação de casos de violência de Estado. Lohane, esse caso, ele é extremamente emblemático. Eu acho que para começar a falar dele, a gente precisa relembrar um pouco historicamente o que estava acontecendo no estado de São Paulo no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, foram realizadas algumas rebeliões nos presídios do estado de São Paulo e nesse momento a Secretaria de Segurança Pública ela adota uma postura muito repressiva para lidar com o tema da segurança pública. Uma postura que não está voltada a pensar a segurança numa lógica de prevenção. E é nesse momento também que nós temos em todo o estado de São Paulo crimes de intolerância, uma atuação dos skinheads, ações discriminatórias, inclusive raciais, e se cria o GRADE, que é esse grupo justamente híbrido com policiais civis e policiais militares voltados a combater os crimes de intolerância. Contudo, se de um lado o foco desse grupo era combater os crimes de intolerância, ele é desvirtuado nesse momento numa lógica de Estado voltada a combater o crime organizado de uma forma extremamente repressiva. E o GRADE, que se estruturou no momento dentro de uma lógica de pensar a proteção de direitos humanos, tem completamente desvirtuado a sua atuação.
E por conta, né, dos pedidos que foram feitos do GRADE logo no início dos anos 2001 e início dos anos 2002, para o judiciário, tanto para as varas de execuções penais e as varas, né, dos inquéritos policiais, que é chamada de DIPO hoje, foram pedidas solicitações de liberação de pessoas que estavam privadas de liberdade, já estavam sentenciadas, para que se filtrassem em grupos supostamente vinculados ao primeiro comando da capital, considerado uma organização criminosa dentro do estado de São Paulo, que muitas vezes era negado, inclusive, pela Secretaria de Segurança Pública. E é nesse momento que o GRADE se organiza para emitir, né, uma notícia falsa dentro desses supostos grupos de que existiria um avião pagador no aeroporto de Sorocaba que receberia uma quantidade muito grande de dinheiro. Só que, na verdade, a operação ela foi toda orquestrada com uma única finalidade, que foi a finalidade de executar sumariamente 12 pessoas que não necessariamente tinham qualquer vínculo com organizações criminosas. Então, o que se percebeu naquele momento é que foi formado um grupo de extermínio dentro da própria estrutura de Estado, voltada, então, para executar pessoas que supostamente teriam vínculos ou não com o crime organizado. Percebe-se então que essa operação, né, Castelinho, realizada então no dia 5 de março de 2002, significou uma estruturação do Estado para pensar uma segurança pública desvirtuada de todos os valores previstos constitucionalmente, então direitos e princípios constitucionais como o direito à vida, à liberdade, né, à igualdade e, de outro lado, direitos previstos em tratados internacionais que o Brasil já tinha assumido um compromisso internacional em cumprir, como aqueles previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E se logo, né, que aconteceu a Operação Castelinho, que resultou na morte de 12 pessoas, e aqui eu acho importante a gente citar o nome dessas 12 pessoas que foram mortas pelo Estado, porque relembrá-las é também reconhecer a importância de que elas são vítimas do Estado. E reconhecendo como vítimas, a gente pode dar visibilidade à história delas, e a maneira como o Estado agiu, né, totalmente contrário à lei nesse momento durante a operação, que é, né, o Alexandre de Oliveira, o Djalma Fernandes, o Fábio Andrade, o Gerson Leandro, José Ayrton Honorato, José Cícero, José Maria Menezes, Laércio Antônio Luiz, Luciano da Silva Barbosa, Sandro Rogério da Silva e Silvio Bernardino do Campo. Então, essas 12 pessoas executadas pelo Estado, elas não tiveram seu direito à memória, suas famílias não tiveram direito à reparação logo em 2002, quando os fatos aconteceram. E por que isso? Porque o Estado deixou de investigar. Não só deixou de investigar o que aconteceu, mas contribuiu diretamente para impor obstáculos e impedir essa investigação. Então, a partir do momento que a gente tem uma decisão internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a responsabilidade internacional do Estado por violar o direito dessas 12 pessoas executadas e das famílias dessas pessoas que até hoje não tiveram, né, até esse momento, até dia 14 de março de 2024, quando foi divulgada essa sentença, né, o seu dia na corte, o seu direito à justiça e à memória respeitado, esse é o impacto dessa decisão. De um lado, por reconhecer essas 12 pessoas como vítimas, suas famílias como vítimas, né, da ação violenta do Estado, mas também por ter proposto uma série de reparações voltadas para evitar que fatos como esse continuem a ocorrer no Estado de São Paulo, mas também em todo o território brasileiro. Então, acho que para começar a nossa conversa é um pouco nessa linha a importância desse caso, de relembrar que a gente não pode repetir essa lógica de segurança pública voltada, né, para uma repressão, por uma maior presença policial e que não está sendo feita de acordo com os princípios, né, de proteção internacional, de uso da força, mas também com todos os direitos constitucionais já previstos de como deve ser a atuação dos agentes de segurança pública, incluindo, né, a polícia militar nesse caso. É super importante o que você está trazendo, Suhaili, ainda mais porque o caso aconteceu em 2002, né? Enfim, a gente tem uma temporalidade aqui muito grande. E aí, pensando um pouco nessa questão temporal também, Natan, eu queria que você nos contasse um pouco como familiar, como é que a execução do seu pai impactou a sua família e o que você e a sua família entendem que seriam uma medida necessária como respostas do Estado, né? O que é necessário? O que vocês estão entendendo enquanto respostas? Bom, Lohane, a princípio, os impactos que nós tivemos quanto a nossa querida Suhaili mencionava os fatos, eu fui aqui buscando na memória, né?
E assim, um fato muito impactante que houve na minha família particularmente foi referente ao meu irmão mais velho, o Marcos Antônio. Ele, no dia do acontecimento, ele já tinha por volta, acho que salvo engano, 17 para 18 anos de idade. E eu me recordo ainda como menino de 11 para 12 anos, faltava aproximadamente 10 dias para o meu aniversário, foi no mesmo meu aniversário, eu faço aniversário em 15 de março, o fato se deu no dia 4, então faltava-se poucos dias para mim comemorar um aniversário e eu, infelizmente, por essa ação tão cruel, fui impedido de comemorar ao lado do meu pai. E o meu irmão mais velho, por sua vez, eu me lembro, ele teve um coma alcoólico, de tanto indignação, frustração que ele teve com aquela notícia. E desde então até o dia de hoje, ele sofre com o vício do alcoolismo, né? Então a gente procura sempre estar auxiliando ele, buscando estar sempre próximo dele. Inclusive, eu consegui uma vaga de emprego para ele na empresa que eu trabalho hoje atualmente. E ele vem lidando, ele tem 6 filhos, né? Uma família bem numerosa. E ele supera muita dificuldade, né? Então esse foi um fator muito impactante. Minha mãe também, para cuidar de 3 filhos à época, né? Ela sendo funcionária pública, trabalhando numa escola estadual. Hoje, graças a Deus, esse ano ela conseguiu a aposentadoria dela, mas durante esses hiatos de aproximadamente 20 anos que nós passamos, posso dizer aqui para todas vocês e a todos que nos escutam que foram dias muito difíceis, tivemos que ter muita resiliência, como todo brasileiro precisa ter, né? Mas, enfim, os impactos que nós tivemos foram os mais, sim, negativos, que nossa família foi desmantelada por uma ação irracional, por um setor que supostamente seria de inteligência, agiu com tanta brutalidade, uma emboscada, para fazer menção à mídia, para dar uma resposta que estava combatendo um suposto crime organizado, quando na verdade meu pai, ele sempre foi um homem de família, cuidou de nós com muito carinho, atenção. Enfim, teve também as ilicitudes que ele praticou, estava pagando por aquilo que ele tinha feito de errado, mas não merecia, como eu mencionei no nosso depoimento, as oportunidades que eu tive, um órgão que defenderia a vida, simplesmente numa ação coordenada, toda orquestrada, numa suprema fraude, vem dizimar aquelas vidas, destruir famílias, com tanta violência. E hoje nós estamos aqui por eu como cristão também, muita misericórdia de Deus, passar por todos esses anos. Minha mãe com muita dificuldade sustentou. Hoje eu e meus irmãos somos pais de família, graças a Deus. Infelizmente, nossos filhos não pôde conhecer, no caso da minha família, o seu avô paterno, né? Meu filho, minhas sobrinhas, enfim, não tiveram a oportunidade de conhecê-lo por conta dessa ação. Esse caso, essas ações da nossa polícia, dos nossos governantes, isso não venha a se repetir, né? A principal ação é a não repetição, para que outras famílias não venham a sofrer essa dor que nós sofremos e ainda vamos carregar durante a nossa trajetória aqui na Terra, porque é uma dor irreparável. Por mais que falamos de indenizações, de algumas reparações, tratamento médico e assim por diante, mas esse vazio que nós sentimos, eu e mais as outras famílias, nada vai trazê-los de volta, né? Então, eu acho importantíssimo o caso a gente tratar com muita veemência para o nosso Estado, os nossos governantes, de fato implementarem normas de segurança, de operações que sejam necessárias, mas que não venham trazer tanto transtorno e tanto impacto ruim nas famílias, porque é uma ação que eles vieram ali fazer com aquelas 12 pessoas que impactaram gerações. Então, qual a inteligência que há nesse caso? A reparação que nós precisamos de fato é que nossos governantes eles implementem, como a Corte Interamericana também na sentença já divulgou, que seja feito reparações nesse sentido, né? De não repetições. Tem as câmeras que as polícias
provavelmente vamos ter que usar, em alguns lugares já se estão usando, né? Então, são formas de inteligência que precisam ser adotadas para minimizar essas questões e que, de fato, a segurança ela volte a ser para todo cidadão de bem. E aí um ponto aqui que tanto o Nathan quanto a Suhaili fizeram nas suas falas é que o caso da Operação Castelinho chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, Carla, o caso chega até lá e em sentença de 2023, que foi publicada em 2024, o Brasil foi responsabilizado. E aí a gente sabe que para um caso como esse seja encaminhado até ela, existe todo um trâmite processual interno na qual todos os meios cabíveis devem ser esgotados. Mas eu queria que você explicasse primeiro o que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já que a gente está falando tanto dela aqui, e como é que funciona esse fluxo. E aí, Suhaili, eu também queria que você apontasse aqui para a gente um pouco da história do processo internacional desse caso. Bem, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é o sistema regional de proteção de direitos humanos ao qual o Brasil está submetido. Ele é composto por 2 órgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem várias competências de monitoramento, promoção e proteção dos direitos humanos. Uma dessas competências é receber denúncias de violações de direitos humanos praticadas por estados americanos, denúncias estas formuladas, apresentadas por pessoas, grupos de pessoas ou organizações. A comissão recebe uma denúncia, ela faz uma análise desse caso, escuta o Estado também, e ao final elabora um relatório em que estabelece se as violações aconteceram e, caso conclua que essas violações aconteceram, faz recomendações ao Estado. Se o Estado não cumpre essas recomendações dentro do prazo estabelecido, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode submeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso se trate de um Estado que aceitou se submeter à jurisdição da Corte. O Brasil aceitou a jurisdição da Corte em 1998. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal de direitos humanos. O que significa isso? Significa que ela pode condenar os Estados por violações de direitos humanos e determinar a adoção de medidas de reparação, sendo o cumprimento dessas medidas de reparação uma obrigação internacional dos Estados condenados pela Corte. O que é a regra do esgotamento dos recursos internos? Essa regra significa que antes de se fazer uma denúncia ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é preciso buscar respostas no sistema de justiça nacional. Isso porque os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, eles não servem para substituir os sistemas de justiça dos estados, eles servem para apurar se esses sistemas de justiça estão funcionando adequadamente. Mas a regra da exigência de esgotamento dos recursos internos, ela tem algumas exceções. Não é necessário esgotar os recursos internos, ou não é necessário esperar ao menos que esses processos internos cheguem ao fim, quando não existe um processo nacional apto a proteger esse direito, quando as vítimas estão, de alguma maneira, impedidas de acessar os meios nacionais de proteção dos direitos humanos e quando os processos internacionais demorem injustificadamente. No caso Castelinho, né, já desde o início, o Estado brasileiro argumentou que os recursos internos não tinham sido esgotados antes de ser feita a denúncia internacional, mas essa alegação foi rejeitada, tanto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando ela analisou a admissibilidade da denúncia e também no seu relatório de mérito, quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na sua sentença. Quando a Comissão Interamericana fez a sua análise de admissibilidade, ela observou que o processo penal, naquele momento, já estava completamente paralisado. E aí, quanto às ações civis movidas, as ações civis para a responsabilização do Estado e obtenção de reparação movidas pelas famílias, os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos entendem que essas ações não impedem, o fato dessas ações estar em curso não impede a apreciação da denúncia internacional. Mas também, nesse caso, a demora dessas ações poderia ser considerada, porque essas ações elas demoraram, estão demorando um tempo muito
muito grande para serem julgadas e essa demora não tem justificativa para acontecer. Lohane, você perguntou um pouquinho sobre a trajetória desse caso no sistema interamericano. A professora Carla, ela esclareceu um pouco a importância desse sistema existir de proteção dos direitos humanos quando a gente não consegue reparar violações de direito dentro, né, do sistema de justiça brasileiro ou dentro dos mecanismos institucionais disponíveis para fazer isso. Nesse caso, logo em 2003, o professor, né, e doutor Hélio Bicudo, já citado pelo Natan, identificou que existia uma série de entraves institucionais para que houvesse uma investigação diligente e imparcial do que aconteceu na Operação Castelinho naquele dia 5 de março de 2002. Porque apesar de ter tido uma denúncia, né, formulada pela promotora de justiça, doutora Vânia, que inclusive foi ouvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa investigação não andava em âmbito interno. Por essa razão e por esses obstáculos identificados, o Dr. Hélio Bicudo, que naquele momento, né, era diretor da Federação Interamericana de Direitos Humanos, apresentou em abril de 2003 esse caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a primeira etapa processual para que um caso chegue à Corte Interamericana. Só que isso demorou muito no âmbito da comissão, e isso é muito comum nos casos da Comissão Interamericana, inclusive um tópico de discussão dessa demora prolongada do trâmite processual desses casos e do impacto para as famílias, né, das pessoas que buscam justiça por meio desse sistema. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apenas em 2019, vai emitir o seu relatório de mérito, em que reconhece a violação do direito à vida e do direito à garantia e à proteção judicial dos familiares das 12 pessoas executadas, assim como o direito à violação, né, a violação do direito à integridade pessoal de alguns dos integrantes dessas famílias. E após emitir esse relatório de mérito, encaminhar uma série de recomendações para o Estado brasileiro, dentre as quais a de realizar uma investigação clara, independente e diligente sobre os fatos, reparar e indenizar tanto pelos danos morais quanto materiais das famílias, o Estado deixa de cumprir essas recomendações. E a partir do momento que o Estado brasileiro não cumpriu as recomendações da comissão, ela encaminha, em 21 de maio de 2021, esse caso à Corte Interamericana. Só que nesse momento, a Federação Interamericana de Direitos Humanos do Dr. Hélio Bicudo, ela já estava extinta há mais de 6 anos. Então, as famílias, elas não tinham uma representação processual. E hoje, pelo regulamento da Corte, é necessário que as famílias, né, e as vítimas sejam representadas por um advogado, por um representante nesse âmbito processual da Corte Interamericana. E é nesse momento que a Defensoria Pública de São Paulo é acionada por antigos advogados vinculados à federação para que passe a representar as famílias e inicia todo um processo de busca ativa desses familiares pela Defensoria Pública, que foi feito pelo Núcleo Especializado de Direitos Humanos nesse momento, pela doutora Letícia, Davi e Fernanda, que permitiu, né, e o Antônio Mafezolis, que permitiu a identificação de 43 familiares das vítimas, que são aquelas que foram indicadas na primeira peça processual apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente chama, né, de escritos de petições e argumentos, ou EPAP, né, e provas, ou EPAP, que a gente chama, né, normalmente desse nome. Então, é nesse momento que a Defensoria Pública passa a atuar e a se reunir periodicamente com as famílias para poder informar do andamento desse processo, que já estava lá no âmbito internacional, caminhando, né, na Costa Rica, que é onde fica a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e para poder ter acesso, né, à informação do andamento desse caso. Não sei se eu esclareci todos os fatos, mas é um pouco essa trajetória processual do caso no sistema interamericano. Esclareceu, sim, Suhaili. E tem também por trás, né, em apoio a essa defesa, essa denúncia da Defensoria, uma articulação política também, que eu queria perguntar para a Carla, né, como representante da Clínica de Direitos Humanos, e o Ouvir também, que participou, em parceria com outras instituições, outras entidades que elaboraram uma manifestação, né, de amicus curiae, que seria o amigo da corte, em apoio a essa
denúncia. Poderia nos explicar um pouco a importância de um documento desse porte para um processo como esse e como foi a experiência dessa articulação, Carla? Sim, em primeiro lugar, é importante dizer que foi fundamental nesse caso, né, o papel que a Defensoria assumiu ao passar a ser representante das vítimas na Corte Interamericana, como a Suhaili descreveu, um trabalho muito dirigente, inclusive de busca ativa de familiares, de instrução do processo, e além disso de um estímulo que tivesse interesse em contribuir por meio de apresentação de manifestações de amicus curiae. O que significa amicus curiae? Como você disse, Rosângela, amigo da corte. Amicus curiae é uma forma de participação no processo internacional. Na verdade, no Brasil, em processos nacionais também existe essa forma de participação em casos de interesse público. E por meio das manifestações de amicus curiae, da participação dos amici curiae, são apresentadas informações e análises que podem contribuir com a tomada de decisão pelos juízes e juízas do caso. É importante a participação de amici curiae. Amici curiae, a gente diz amici curiae é o plural de amicus curiae, né? É importante por quê? Porque os amici curiae, elas oferecem elementos para que os tribunais, os juízes e as juízes, ampliem o seu conhecimento sobre o caso, sobre os fatos do caso ou sobre as questões jurídicas envolvidas no caso, que está submetido à sua apreciação. Nos processos internacionais, isso é especialmente interessante, porque também pode contribuir para que o Tribunal Internacional tenha uma compreensão melhor da realidade local em que os fatos aconteceram. Os amici curiae também servem à democratização do processo, porque por meio da participação de amici curiae, diferentes atores têm a chance de atuar no processo, apresentar suas perspectivas sobre o caso. No caso Castelinho, foram apresentadas diversas manifestações de amici curiae, não foi só a do nosso grupo, né? O nosso grupo foi formado por na verdade, uma coalizão de diferentes grupos que participaram da elaboração do mesmo documento. Então, foi a Clínica de Direitos Humanos da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, a Clínica de Acesso à Justiça e o Núcleo Gênero e Direito da Escola de Direito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Assistência Jurídica Saracura, o CAJU, e o Observatório da Violência Racial, o OVIR do CAF. Esses grupos, então, trabalharam em conjunto para apresentar uma manifestação tendo por foco os processos de responsabilização do Estado e os processos que se voltam a obter a responsabilização do Estado e a proporcionar reparação, processos esses que foram movidos por familiares das vítimas. A nossa manifestação, ela tanto olhou para os parâmetros internacionais sobre como esses processos de responsabilização e reparação deveriam acontecer, quanto para a forma como eles de fato acontecem no estado de São Paulo, especialmente, e de forma detalhada o que aconteceu nos processos movidos pelas famílias do caso Castelinho. A íntegra dessa manifestação, para quem tiver interesse, está disponível no site da Clínica de Direitos Humanos da Unifesp. Foi muito interessante para a gente participar dessa articulação, porque nós reunimos para produzir esse estudo grupos com diferentes especialidades. Então, tinha um grupo especializado no direito internacional de direitos humanos, grupo especializado no tema da responsabilidade civil do Estado, um grupo especializado em questões de gênero, grupo especializado em questões raciais. Nós nos reunimos para, com essas diferentes especialidades, produzir uma reflexão conjunta. Além disso, estudantes de graduação também participaram, então, para além desse produto do trabalho em si, esse foi um processo pedagógico bastante interessante. E com isso, esses grupos, né, a gente desenvolveu um conhecimento e um engajamento com o caso que gera para a gente um interesse e um compromisso para além dessa manifestação que a gente protocolou na Corte Interamericana no ano passado, né? Então,
preciso que a gente saiba que depois da sentença da Corte Interamericana, tem início um processo de implementação dessa sentença, e é muito importante para que, de fato, essa implementação aconteça de forma, maiores impactos possíveis, que haja uma organização para que seja feita pressão, para que as determinações da Corte sejam seguidas. Então, o nosso engajamento nesse caso, ele também vai para além da produção da manifestação, no sentido de que a gente tem também a intenção de participar dessa mobilização, no sentido de pressionar e de fazer o que for possível para conseguir ampliar os impactos e a implementação das determinações da Corte. Se eu puder complementar algo da Carla, do que ela está trazendo do Amicus da Unifesp, nós tivemos 7 contribuições de universidades e organizações durante o procedimento na Corte Interamericana, mas eu queria pontuar a importância desse Amicus apresentado pela Unifesp e também pela Fundação Getúlio Vargas, porque ela traz uma perspectiva muito importante e invisibilizada muitas vezes nos casos no sistema internacional. E o Natan aqui, ele pode ajudar a gente a discutir sobre esse tema, que é justamente a ausência de um olhar específico para a reparação dos direitos das crianças que são afetadas pela morte dos seus pais por agentes de segurança pública. Então tem um ponto muito importante dessa manifestação, desse Amicus, que a Carla trouxe algumas contribuições, que é pensar o quanto as crianças são invisibilizadas, o quanto existe um rompimento da convivência familiar após a morte por violência policial. E o quanto as mulheres mães, dessas crianças, que são companheiras, dessas pessoas que morreram de forma violenta por uma ação do Estado, também enfrentam uma sobrecarga de trabalho, uma dificuldade financeira por ausência de contribuição, então, dessa pessoa que trabalhava, que ajudava na criação dos filhos, não só no âmbito do cuidado do afeto, mas também da assistência material. Outro ponto que eu acho que essa manifestação é muito interessante, importante para até uma reflexão da Corte Interamericana, é sobre os impactos do racismo e sua relação com a violência policial. Muitas vezes, quando o sistema de justiça, ou mesmo a defensoria, está pensando ações de indenização contra o Estado, há um enfoque muito grande de se olhar para a reparação financeira ou para os pedidos de desculpa, e a gente muitas vezes deixa de olhar para questões estruturais que estão imbricadas na violência policial e atreladas a essa ação da segurança pública. O próprio memorial da Defensoria Pública cita em vários momentos esse Amicus da Unifesp, eu acho que é importante dizer isso, e ele cita também para pensar as medidas de reparação. E, nesse sentido, algumas das medidas que nós solicitamos à Corte Interamericana não foram acolhidas. E algumas delas justamente atreladas a uma discussão sobre a necessidade de formação dos corpos policiais, por exemplo, em um letramento racial. E isso não foi uma discussão que é trazida pela Corte no caso. Então, acho que falar desse Amicus também é falar tanto dessas invisibilidades, e aqui o Natan, acho que ele traz muito na sua fala esse ponto do quanto as crianças são invisibilizadas, o quanto há um rompimento dessa trajetória de convivência familiar, e que nós precisamos discutir, na opinião pública mesmo, esses efeitos da violência que vão se ampliando para vários espaços, para as comunidades onde essa violência acontece, para as famílias, para as crianças, e o quanto o racismo ali é fator central na articulação dessas violências. E eu queria só complementar nesse ponto que eu fiquei pensando ao ouvir a Carla. Aproveitando que você fez essa colocação sobre o corte racial, os fundamentos, eu queria te perguntar, inclusive, considerando esse alto índice de letalidade e outras violações graves de direitos humanos, como essa sentença pode contribuir para uma mudança na atuação da Polícia Militar do Estado? Nas abordagens, pensando nas abordagens truculentas, como elas vêm ocorrendo já há bastante tempo.
Em um primeiro ponto, eu acho que narrar a violência, né, a partir da perspectiva das vítimas e do impacto, né, que essa violência tem para elas, é um ponto para a gente começar a pensar em políticas de reparação. Eu acho que o Natan está aqui nesse espaço, as falas dessas pessoas que foram ouvidas na audiência pública, como a Silvana, né, irmã do Silvio Bernardino do Carmo, que foi ouvida em audiência pública perante a Corte Interamericana, e todos esses impactos, é uma forma da gente trazer essa discussão para a sociedade, porque por mais que mudanças institucionais sejam necessárias e a Corte trabalhe com muitas delas nas medidas de reparação, é preciso que exista uma mudança de cultura que passa sim pelas forças de segurança pública, mas passa por nós, de toda a sociedade, em compreender que nós não podemos usar mecanismos de violência para combater o crime organizado. E a Corte é muito clara nesse sentido, né? Qualquer ação de segurança pública ou de combate ao crime organizado tem que ser feita de acordo com os princípios internacionais de uso da força. Isso significa princípios de legalidade, que essa atuação não pode ser excessiva, como aconteceu na Operação Castelinho, que resultou na execução sumária de 12 pessoas. E essa sentença era um marco importante, como a Carla traz, de articulação de uma série de atores para pensar a implementação dessas medidas de reparação, que a Corte chama de garantias de não repetição, que é justamente para fazer aquilo que o Natan trouxe aqui, que é importante, que é evitar que outras famílias passem por esse sofrimento. Mas não só essas famílias, como toda a sociedade, porque esclarecer a verdade desses fatos e a história desses fatos é algo que toda a sociedade tem que cobrar do Estado. E eu acho que uma das medidas de reparação mais importantes ali é justamente a criação de um grupo de trabalho para estudar o que foi o GRADE, quais foram as ações realizadas pelo GRADE, porque não foi só a Operação Castelinho, tiveram 4 operações anteriores que também resultaram em execuções sumárias antes da Operação Castelinho. E esse grupo de trabalho vai desenvolver um relatório com uma série de recomendações à Polícia Militar do Estado de São Paulo e à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, justamente para pensar mecanismos estruturais de reforma, né, de modificação da atuação dessa polícia para que ela respeite os parâmetros internacionais de uso da força, para que se evitem abordagens seletivas baseadas em critérios raciais, de gênero e econômicos, sociais, de classe. Então, para pensar uma atuação da polícia que seja transparente, que esclareça suas operações, que informem os órgãos de controle, como, por exemplo, o Ministério Público, a respeito dessas operações policiais, que não atue, né, fora da dinâmica legal, como, por exemplo, uma série de pedidos que foram feitos pelo GRADE, né, de infiltração de pessoas que estavam privadas de liberdade naquela época, em supostos, né, grupos criminosos. Então, acho que a sentença, ela é um instrumento que é de todos, a sentença da Corte Interamericana. Ela é das famílias, ela é da atuação da Defensoria Pública na articulação do cumprimento dessa sentença, mas ela é das universidades, das organizações, dos movimentos sociais, para que a gente pense junto e coletivamente como nós vamos implementar essas garantias de não repetição e essas medidas, que estão, por exemplo, que as viaturas policiais contem com geolocalização, que sejam disponibilizados aos órgãos de controle, como o Ministério Público, Defensoria Pública, as imagens das câmeras corporais, sempre que acontecer uma morte por intervenção policial, que exista, né, internamente um fortalecimento do Ministério Público, que é o órgão de controle responsável por investigar a atuação da polícia, uma maior estruturação, a possibilidade do Ministério Público, por exemplo, contar com perícias independentes da Polícia Civil. Então, acho que é uma série de medidas ali que foram determinadas pela Corte, eu citei alguma delas, mas que a gente precisa pensar enquanto sociedade coletivamente mecanismos para fazer essa implementação. A Defensoria tem iniciado esse processo de diálogo com as vítimas, com as universidades, mas é importante, né, que a partir desse momento que a sentença foi notificada ao Estado, que isso foi em março de 2024, a gente possa discutir mecanismos de implementar essas medidas, mas não só. A sentença é um mecanismo importante, mas, por exemplo, tem uma série de medidas que foram requeridas pela Defensoria Pública voltadas, por exemplo, para um controle social dos agentes de segurança, como ampliação das ouvidorias de polícia, ou mesmo a existência de comitês paritários dentro da Secretaria de Segurança Pública, com participação de universidades, movimentos sociais, representantes de familiares das vítimas, que possam discutir também como tem se dado essa atuação.
e requerido, né, uma maior transparência da atuação das agências, né, dos agentes de segurança pública. Então, acho que a sentença ela é um marco, ela é extremamente importante porque ela é vinculante. A partir do momento que o Estado, né, aceitou a competência jurisdicional da Corte, ele tem que cumprir essas recomendações, e o Estado, no caso do governo federal, já tem se mostrado aberto, né, a um diálogo para a implementação dessas medidas. E o que a gente espera é que exista cooperação do Estado de São Paulo e do governo federal para que todas essas medidas de garantia de não repetição sejam implementadas. Até sob a perspectiva dos familiares, né, Natan? Queria ouvir um pouquinho de você. Sabemos que o cumprimento das decisões da Corte é uma obrigação dos estados, né, que tem o compromisso de colocar em prática, que reconheceram sua competência, como é o caso do Brasil. O descumprimento não necessariamente gera consequências diretas, como em um tribunal nacional, que, por exemplo, pode acionar forças policiais para cumprir um mandado de prisão, mas gera um constrangimento e má vinculação da imagem do país perante a comunidade internacional. Se o Brasil não cumpre, ele fica mal visto lá fora. Como foi para você acompanhar o desenvolvimento do caso a partir dessa conversa e ver o Brasil condenado? E o que você espera desta resolução pelo olhar de quem estava acompanhando, né, como um familiar assim, de uma das vítimas? A Operação Castelinho já foi comprovada, para mim, familiar, para todos os que acompanharam o caso, que foi uma operação totalmente fora dos padrões, fraudulentas, e que se fosse atualmente feita uma situação como foi feita, seria altamente punitiva às autoridades. Por quê? Primeiro ponto, vou deixar 3 pontos aqui. Primeiro ponto, a operação se deu à beira do pedágio da rodovia Castelinho no ano de 2002. Então foi uma operação totalmente em conjunto ali, orquestrada pelas autoridades, com os membros do governo, do estado, enfim. E o que foi feito? Primeiro ponto, hoje em dia nós sabemos, eu não sou estudado na área, mas eu tenho conhecimento de que qualquer acidente que houver, por mais simples que seja, um suposto crime, uma suposta operação, o primeiro ponto que se deve ser observado e mantido é a preservação do local. Esse primeiro ponto ele já foi totalmente banido ali no caso da Castelinho, porque o ambiente ele foi totalmente modificado, não houve preservação. O segundo ponto é que as câmeras de gravações na época eram fitas ainda cassetes, né, um pouco antigo. As fitas simplesmente desapareceram e não foi ali conseguido transmitir as imagens da operação e do momento. E o terceiro ponto é que já foi comprovado que esse caso ele foi orquestrado por conta de um avião cargueiro de dinheiro que seria pousado na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e que já foi comprovado já pelos peritos, enfim, todos os que estudaram o caso, que não havia nenhuma possibilidade de nenhum avião cargueiro pousar no avião de Sorocaba com aquele dinheiro naquela data. Então, é uma situação que está mais do que comprovada para os que estão conhecendo esse caso agora, que foi uma situação orquestrada pelo Estado de São Paulo, pela Polícia Militar e Polícia Civil, que houve todos os infiltrados para execução sumária, como bem disse a nossa querida Suhaili, dessas 12 pessoas que supostamente estariam ligadas ao crime organizado no Estado de São Paulo. E assim, é muito difícil. Então eu quero deixar esse ponto de reflexão para todos que estão ouvindo, participando desse podcast, que vão ter a oportunidade de ouvir, de que precisa ser feita alguma coisa pelos nossos governantes, por aqueles que regem as leis do país, que de fato o Estado reconheça um pedido de desculpas. Era o mínimo que a gente queria para pelo menos afagar um pouco essa dor, entendeu? Eles reconhecessem de fato que erraram, que vão ser tomadas novas medidas, que isso não vai mais acontecer, sabe? Para que outras famílias não sofram isso, e que de fato eles pensem, né, nessa questão, que jovens, crianças, quantos estão sendo às vezes impactados por uma ação voltada a um foco e que reverberam em pessoas inocentes, crianças, mães de família, como foi dito pela Suhaili, que assumiram a responsabilidade de uma casa,
pagar as contas, prover o mantimento. Então, são casos muito sérios que a gente tem que pensar como atual sociedade, é uma questão de evolução, para a gente, de fato, evoluir como sociedade e buscar uma igualdade para todos. Nathan, eu achei excelente o fato de você ter trazido aqui um histórico mesmo da operação e das irregularidades que foram sendo feitas, seja na própria operação como um todo, mas enfim, nesse histórico aí de pensar um pouco esse processo de investigação também, porque a gente sabe que boa parte das condenações do Brasil pela Corte estão relacionadas à política de segurança pública, especialmente ao controle da atividade da polícia. E é isso, Haile, pensando um pouco no histórico do nosso país, em casos que envolvem forças policiais e militares, de descumprimento ou de baixo descumprimento dessas determinações da Corte, né? O Brasil é um grande descumpridor ou tem um baixo cumprimento dessas determinações. Eu queria que você avaliasse um pouco esse cenário e o que pode ou deveria ser feito para ampliar os impactos das sentenças da Corte aqui no Brasil. A fala do Nathan esclarece muito mais do que milhares de petições que são feitas pedindo à Corte determinadas, né, medidas de reparação. Acho que o Nathan traz com muita clareza, e é importante que a gente fique com a fala dele, né? Quem está nos ouvindo aqui hoje, que fique com a fala dele, do quanto ela traz uma leitura de direitos que é muito importante. E pensar sobre a implementação, né? O Nathan trouxe aqui, por exemplo, o pedido de desculpas públicos, o quanto isso é importante para a família, né? Esse ato de reconhecimento público de desculpas. E essa é uma das medidas que o Estado tem mais dificuldade em cumprir, porque ela exige a presença de autoridades estatais, da escuta dos familiares das vítimas e das vítimas para a construção desse ato, uma participação ativa. Então, aqui, a partir desse gancho do pedido de desculpas, que eu acho que é um dos pontos importantes dessa medida de reparação para as famílias, né, que viram suas vidas, né, expostas nas mídias. No caso, não existiam as redes sociais, mas eram os jornais, a televisão, que viram, né, uma estigmatização muito forte. Muitas das familiares das vítimas tiveram que deixar o estado de São Paulo por conta, né, da presença ostensiva da polícia militar nas suas residências após os fatos, por conta da presença da polícia nos velórios e nos enterros. Então, a gente tem esse pedido de desculpas também como uma reparação simbólica e central para pensar o que essas famílias passaram também nesses 20 anos. Pensar o cumprimento de sentenças da Corte Internacional é complexo. Não é uma atividade simples e fácil, porque, primeiro, ela envolve uma coordenação muito grande de uma série de atores institucionais de diversos campos e poderes. Envolve uma atuação do Legislativo, quando a Corte, por exemplo, determina, tanto no caso Tavares, que também foi julgado no mesmo dia, mas também no caso Castelinho, né, o Ayrton Honorato e outros, que exista a impossibilidade da investigação desses casos pela Justiça Militar, de que a Justiça Militar, aos quais esses agentes públicos estão vinculados, né, faça a investigação de atos de violência ou de crimes cometidos, né, por esses agentes da corporação. Então, aqui a gente tem um ponto de envolvimento do Legislativo. Outro ponto é a construção de um quadro normativo de afastamento de agentes de segurança pública envolvidos em ações de morte por intervenção policial, que é uma medida muito importante. Por que é uma medida muito importante? Primeiro, porque é central que, após o envolvimento nesse ato de morte por intervenção policial, esse agente de segurança não esteja novamente nas ruas, pelo impacto psicológico que se tem, pela necessidade que as investigações sejam imparciais. E hoje a gente não tem, tanto no âmbito correcional e das corregedorias das polícias, mas também, né, em âmbito legislativo, nacional ou estadual, medidas que determinem esse afastamento. Então aqui a gente tem um ponto do Legislativo. De outro lado, a gente tem uma ação coordenada do governo estadual, por exemplo, para fazer a publicação da sentença no site da Secretaria de Segurança Pública, ou mesmo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem o governo federal pensando no pagamento das indenizações para essas famílias, que vai ser coordenado junto ao setor, né, de assuntos internacionais do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então, a gente tem uma série de atores envolvidos, é necessário uma coordenação desses atores, uma série de secretarias. Então, tem
Ministério da Justiça, mas também tem Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, tem Ministério Público, porque é uma série de recomendações voltadas justamente para o fortalecimento do Ministério Público, para que faça esse controle externo da atividade policial. Então, Lohane, é uma atividade complexa. Como implementar e como fazer o Brasil implementar? Primeiro, mobilização. Então, acho que esse podcast é um mecanismo para a gente já conversar sobre isso. Vamos mobilizar a opinião pública, movimentos sociais, sociedade civil, defensoria, vítimas, para que a gente possa constantemente cobrar e demandar do Estado o cumprimento dessas determinações, né? Outra forma é o quanto o Estado precisa se estruturar para receber essas sentenças. Uma das medidas de reparação é justamente a construção, né, a criação de um mecanismo para a reabertura de investigações criminais, mas como a professora Cecília Sperti falou, por que não ações também de reparação civil que já estiverem julgadas, né, e transitadas em julgado, mas que possa existir a reabertura dessas investigações quando existe um arquivamento ou, né, uma absolvição no passado, quando se identifica, por exemplo, pela corte que houve ausência de cumprimento das diligências probatórias necessárias conforme os parâmetros internacionais, que é o protocolo de Minnesota, o protocolo de Istambul. Então aqui a gente tem a importância do Estado se estruturar para pensar como vai construir arranjos institucionais para implementar essas sentenças. E isso não pode ser feito isoladamente por agentes do Estado, então, para essas secretarias ou pela burocracia do Estado. É importante que seja um processo dialógico, participativo, com o envolvimento das universidades, da sociedade civil, das vítimas principalmente, que são os principais atores ali na articulação desse caso. Então, não tem uma única resposta para você, Lohane, de como fazer o Estado brasileiro cumprir, como já aconteceu em muitos outros casos, essa dificuldade de cumprimento. O que eu posso dizer é que esse é um esforço, né, a ser feito de forma coletiva e que exige também mudanças de arranjos institucionais dentro da estrutura burocrática do Estado. E aqui eu estou falando de governo federal, estou falando de governos estaduais, mas também falo aqui do legislativo e dos atores do sistema de justiça, porque todos eles e elas têm que estar envolvidos na implementação dessa sentença, incluindo a Defensoria Pública. Então aqui já coloco essa questão institucional, que é importante que as defensorias públicas estaduais e da União se mobilizem também para atuar no cumprimento dessas sentenças internacionais. Bom, Natan, Carla, Suhaili, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês, dizer que o 1049 está de portas abertas para vocês voltarem, quando quiserem falar de outros assuntos ou deste assunto também. E aqui agora o espaço está aberto para as falas finais de vocês. Então, mais uma vez aqui eu quero agradecer aqui a Lohane, Rosângela, ao podcast que nos abriu essa porta. Minha profunda gratidão aqui a vocês. Eu estou aqui nessa posição, né, que ao mesmo tempo é de anfitriã e convidada aqui, né? Então, desse lugar eu queria primeiro agradecer, parabenizar e agradecer a Rosângela e a Lohane por terem proposto de fazermos esse episódio, né, sobre esse tema, que é um tema, no caso no qual nós já estamos engajadas e que é de fundamental importância, e para discutir uma sentença que, como as sentenças da Corte, de uma forma geral, não recebem a devida visibilidade no Brasil. Então, né, muito obrigada por essa proposta, por fazerem esse trabalho de um jeito muito cuidadoso, afetuoso, né, dedicado. E queria, né, agradecer muito ao Natan e a Suhaili por terem concordado, topado em estar aqui com a gente. Na verdade, isso aqui é uma parceria, né? Já vocês estão aqui, mas a gente tem aí um trabalho conjunto que nós temos feito, né? O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, um parceiro muito importante do CAAF em várias frentes. Né, e o Natan também já participa das nossas atividades, dos nossos debates, construindo junto com a gente. Então é um grande prazer ter vocês aqui no podcast 1049, escutar vocês.
E queria deixar aqui esse convite a partir da fala do Natan e da fala da Suhaili, para todo mundo se engajar, né, nessa mobilização, nessas diferentes formas possíveis de pressão, para que de fato essa sentença seja mais conhecida, né, mais compreendida, e que de fato ela produza impactos efetivos, né, que se dê a máxima eficácia, né, o que a corte decidiu, que é de grande importância tanto para que haja o mínimo a reparação possível, né, para as famílias, num contexto de crimes tão gravíssimos e irreparáveis, mas também para evitar a repetição de massacres e dessa violência policial que a gente vê que continua acontecendo, né, com muita gravidade, e que vem nos últimos tempos no estado de São Paulo, vem se tornando mais grave, né? E então que todas as pessoas que estejam nos escutando contribuam aí para essa luta pela implementação dessa sentença e o combate à violência e à letalidade das polícias no Brasil e no estado de São Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, o podcast de 1049 pelo convite da Defensoria Pública a estar nesse espaço, né, enquanto núcleo especializado de cidadania e direitos humanos. Agradecer a Lohane, a Rosângela e principalmente a Carla, o Natan aqui que estão comigo para discutir esse caso. O Natan por essa luta, né, por verdade e justiça que ele faz junto com os 43 familiares representados pela Defensoria Pública, e a Carla por essa parceria de ter contribuído para pensar, né, sobre os argumentos desse caso, sobre as medidas de reparação e o quanto é importante que a gente permaneça a discutir esse tema. Nós vivenciamos hoje no estado de São Paulo um aumento da letalidade policial com as operações Verão e Escudo, e a sentença do caso Castelinho vem em um momento importante para relembrar a necessidade da gente continuar a discutir mecanismos de controle e transparência da atuação policial, mas especialmente de escuta dos familiares das pessoas que são vitimadas pela violência institucional, como mecanismo para construir novas políticas públicas. Então, acho que eu fico com uma fala final muito nesse sentido. Quanto é importante que o Natan esteja aqui e que outras famílias sejam ouvidas sobre essa violência, para que a gente possa construir outras perspectivas, né, no tema da segurança cidadã. Porque o que nós percebemos é que repetir essa métrica, né, do passado de maior repressão policial ou de uma estruturação, né, voltada para não pensar garantias de direitos, só tem um resultado, que é esse do aumento da letalidade policial. Bom, nós ficamos por aqui e vocês já sabem, para nos acompanhar nas redes sociais e entender melhor os outros projetos do Centro, é @CAAF_Unifesp. Um abraço grande e até mais!